Treinar as emoções para ser feliz. Capítulo 1. Você venceu o maior concurso da história. A história da grande corrida pela vida. Um dia qualificou-se para entrar na maior corrida de todos os tempos. Eram milhões de concorrentes. Pense nesse número. Quase todos tinham o mesmo potencial para vencer, mas só um venceria. Você era mais um deles. Analise quais seriam as suas hipóteses. 0,0000 alguma coisa. As suas hipóteses eram quase inexistentes. Nunca esteve tão próximo do zero. Tinha tudo para ser um derrotado. Nunca o fracasso bateu tão perto da sua porta. Porém, não podia perder essa corrida. Caso contrário, perderia o maior prémio da história, a vida. Nesse caso, outra pessoa estaria sentada na sua cadeira a ler este livro. Outro ser estaria a ocupar o seu lugar no palco da existência. Que corrida é esta? A corrida pela vida. Eram milhões de espermatozoides para fecundar um único óvulo e ter o direito de formar uma vida. E você estava lá, como o mais teimoso ser da história, acreditando que poderia vencer. Nunca foi tão sonhador. Hoje você talvez sonhe pouco. Naquela época sonhava sonhos quase impossíveis. Se outro espermatozoide tivesse fecundado o óvulo, outra pessoa e não você teria sido formada. Estaria banido para sempre das páginas da vida. Não teria olhos para ver o sol, nem sentiria emoção para ter amigos. Naquela época você era pequeníssimo, milhares de vezes menor do que um grão de areia. Era pequeno e incompleto, mas a sua capacidade de luta pela vida era espantosa. O seu programa genético determinou que você não podia morrer, que precisaria de fecundar o óvulo no útero da sua mãe. Só assim seria um ser completo. Ansioso, você partiu para o alvo. Era o maior concurso da história, a mais árdua corrida disputada por um ser vivo. Era incomparavelmente mais difícil do que superar hoje em dia um cancro, um infarto, uma crise familiar ou uma crise financeira. Não se desespere perante as crises atuais. Conquistar o Oscar de melhor ator, ganhar um prémio Nobel ou conquistar o topo da carreira de qualquer empresa mundial é uma tarefa facílima, se comparada com o concurso em que participou na aurora da sua vida. Por isso, se você se sente inferior porque não conquistou nada de grandioso, saiba que você é o mais injusto dos homens, injusto consigo mesmo, pois já venceu o maior e mais difícil concurso da história e não o valoriza. Jamais se sinta inferior e menos capaz do que qualquer ser humano. Se tem dinheiro ou está falido, se é um intelectual ou um iliterado, se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato, tudo isso é pequeno em relação ao espetáculo da vida que você conquistou. Sinta a sua vida a pulsar em bilhões de células do seu corpo e a vibrar no cerne da sua alma. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir as células aumenta a vida. Dividir a emoção multiplica a felicidade. Na lógica financeira, dividir é diminuir. Siga sempre a lógica da vida. Ela é mais rica do que a lógica da matemática. Você fecundou o óvulo, dividiu-se milhões de vezes e tornou-se um ser inteligente. Muitos não participaram no concurso com milhões de concorrentes com medo de serem derrotados. Sabe o que pensou na grande corrida da vida? Nada. Você ainda não pensava. Se
pensasse, talvez tivesse desistido. O passo mais importante da vida foi dado na ausência de ideias. O Criador, Deus, colocou-o nesta grande corrida e você agradeceu profundamente a oportunidade que Ele lhe deu, ainda que não tivesse consciência desse agradecimento. Agradeceu como? Correndo, nadando, movendo-se e lutando pelo direito de viver. Agradeceu-lhe não olhando para trás, não ficando inerte diante dos problemas, não reclamando os obstáculos. Hoje pode ter se tornado um especialista em reclamar, mas naquela época era um especialista em viver. Sempre que pensamos num obstáculo e o consideramos intransponível, ele paralisa-nos. Ficamos engessados pelo medo. Pensar com lucidez é necessário, mas pensar excessivamente nas dificuldades que atravessamos trava a inteligência e rouba a esperança. Muitos cientistas atormentam-se por não controlarem minimamente o mundo das ideias. Muitos executivos mutilam-se por se pensarem demasiado. Muitos jovens têm baixa concentração e são irritadiços porque não descansam as suas mentes. Precisamos de aprender a pensar com qualidade. Os que agem sem pensar provocam confusão no ambiente. Os que pensam excessivamente desgastam-se muito e algumas vezes caem nas raias da omissão. Pensar e agir devem rimar na mesma poesia. Ninguém pode acalmar as águas da emoção se não aprender a controlar a agitação dos seus pensamentos. Ser feliz pode ter se tornado hoje uma miragem para si. Talvez a sua vida se tenha transformado num canteiro de stress. Talvez já não saiba o que é ser espontâneo, livre e solto. Talvez tenha desaprendido de ser alegre e simples e nem saiba mais fazer coisas fora da sua agenda, ainda que seja um jovem. Talvez pense muito e sinta pouco. Talvez precise de grandes estímulos para se emocionar. Mas você deve reverter esse quadro. Lembre-se de que, sob a observação soberana do autor da existência, você venceu todas as barreiras que o impediam de viver. Agora é hora de aprender a navegar nas águas da emoção. Não é fácil navegar nas águas da emoção. Criamos um mundo que promete prazer ao homem. A televisão aberta e fechada, o cinema, os desportos, os parques de diversões, os jogos de vídeo e o mundo da internet. Nunca tivemos uma indústria de lazer tão grande e um homem tão triste. Uma pesquisa que tenho realizado entre diversos tipos de profissionais tem revelado um alto índice de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Em alguns tenho encontrado uma média de 7 sintomas, tais como ansiedade, irritabilidade, déficit de concentração, cefaleia, dor de cabeça, fadiga excessiva, opressão no peito, alteração do sono, hiperprodução de pensamentos. Esses dados revelam um caos na saúde emocional. Por que razão tem aumentado o índice de doenças psíquicas na atualidade? Porque melhoramos os diagnósticos e as pessoas têm menos preconceitos para procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Não só por isso, mas principalmente porque o mundo moderno se transformou numa fábrica de stress e ansiedade. Tais sintomas não são privilégios de uma classe social ou de uma fase da vida. Jovens e adultos, ricos e pobres, intelectuais e iletrados têm tido uma baixa qualidade de vida. As crianças também estão a demonstrar viver em conflitos com frequência. Recordo-me de uma jovem de 11 anos. Os pais dela eram afetivos e atenciosos. Ela frequentava a escola e tinha vários amigos.
Contudo, estava deprimida, ansiosa, cansada, desanimada e sem nenhuma autoestima. Ela estava apenas a começar a vida, mas já conhecia a prisão da emoção. Essa adolescente devia estar a brincar, mas estava sufocada por ideias negativas. Foi bombardeada desde pequena, como milhões de outras crianças, pelos mídia e pelas conversas dos adultos com informações ligadas à morte, a doenças, a acidentes, à violência, a preocupações financeiras. A sua memória, ao invés de se ter tornado um canteiro de ideias agradáveis, entulhou-se de lixo social. Esse fator, associado a outros ligados ao desenvolvimento da sua personalidade, levou-a a adoecer. Ela pensava continuamente que iria morrer, que nunca mais veria os pais e amigos. Não tinha ideias de suicídio, tinha medo de morrer. A mãe dela tentava ajudá-la, mas nenhuma orientação a fortalecia. O pai dela ligava várias vezes ao dia para saber como ela estava, mas ela só chorava e dizia que ia de mal a pior. Então os pais começaram também a ficar deprimidos. Não suportavam ver a filha deles a esmagar o seu sorriso com ideias negativas que não conseguia controlar. Nunca nos devemos esquecer de que devemos e podemos gerir as ideias que nos perturbam silenciosamente. Se não as controla, elas aprisionam a sua emoção. Com o passar do tempo, essa jovem começou a manipular inconscientemente os seus pais e a fazê-los viver em função dela. Nada perpetua tanto um conflito emocional como fazer com que os outros vivam à nossa volta. Felizmente, no decorrer do tratamento, ela compreendeu as causas do seu conflito, passou a gerir os seus pensamentos negativos e deixou de manipular os pais. O resultado foi a liberdade. Ela rompeu com a sua prisão e erodiu a sua emoção. Nunca se sinta um coitado diante dos seus problemas, caso contrário, eles tornam-se um monstro. Todas as doenças emocionais amam o coitadismo e floresce na alma de pessoas passivas. Seja um agente modificador da sua história. Lembre-se de que já venceu a sua maior batalha no início da vida. Acredite na vida, reacenda as chamas da esperança e disponha-se a intervir no palco da sua mente. Tais atitudes começam a preparar o caminho da saúde emocional. Algumas jovens têm preocupações excessivas com o corpo, outras com a opinião dos amigos e ainda outras com a busca do prazer imediato. Se não mudassem o seu estilo de vida, têm grandes hipóteses de não virem a ser líderes que constroem a sua própria história. Quantos jovens e adultos perdem o brilho da vida por fazerem da sua mente uma fonte de ansiedade? Não foram treinados para falarem sobre si mesmos. Deixam as suas emoções e pensamentos ficarem aprisionados. Não é saudável viver fechado dentro de si mesmo. Os que se isolam no seu próprio mundo e não aprendem a partilhar as suas emoções e deterioram a sua autoestima. Fazem dos seus pequenos problemas obstáculos intransponíveis. O treino da emoção que os pais deveriam propiciar aos seus filhos. Certa vez, uma jovem de 15 anos foi conversar com a sua mãe sobre um determinado problema. Ocupada, a mãe disse-lhe que não tinha tempo naquele momento. Algo drástico aconteceu. A mãe era uma excelente psicopedagoga. Vivia a dar palestras em todo o país sobre relações humanas e educação social, mas não teve tempo para ouvir a sua filha, nem percebeu que ela estava a passar por um importante conflito. A reação da mãe registou-se de maneira tão profunda no seu inconsciente que a partir daí a filha nunca mais a procurou para conversar sobre os seus problemas. Pequenas reações podem gerar grandes mágoas. Quando as mágoas são profundas, surge um abismo selado pelo silêncio. A filha tornou-se uma pessoa inteligente e profissionalmente competente,
mas era ansiosa e tinha uma autoestima muito baixa. Para compensar a sua ansiedade e insatisfação, ela desenvolveu uma síndrome compulsiva por compras. Fazia gastos enormes e desnecessários, mas o ato da compra aliviava-lhe a tensão que sentia. Por exemplo, comprava dezenas de pares de sapatos, alguns até abaixo do número que usava. Passou por várias crises emocionais e financeiras ao longo da vida. O relacionamento entre mãe e filha só melhorou 20 anos mais tarde, quando a filha, imergida numa crise depressiva, se tratou. Muitas lágrimas poderiam ter sido poupadas e muitas dores evitadas, mas elas perderam um tempo precioso. Poderiam ter sido amigas, mas infelizmente dividiram o mesmo espaço físico e não as suas histórias. Mas não há noite que não possa trazer um belo dia. Elas reencontraram-se, embora nunca se tivesse separado. Será que você não precisa também de reencontrar alguém que esteja tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de si? Sábio não é aquele que nunca erra, mas o que usa os seus erros para crescer. Os poetas da vida transformam sempre os mais amargos dramas nas mais belas poesias. Treine para ser um desses poetas. Os pais que não arranjam tempo para os seus filhos, que se envolvem excessivamente com o trabalho, vão desejar mais tarde poder comprar o tempo e voltar atrás. Mas o tempo passado não está mais à venda no grande mercado da vida, apenas o tempo presente. Muitos pais querem dar o mundo aos seus filhos, mas não são capazes de se darem a si mesmos. Muitos querem dar-lhes excelentes diplomas, mas não os preparam para a escola da vida. Os pais precisam de ver o mundo com os olhos deles e perceber o que está por trás da cortina dos seus comportamentos. Quem só vê a cortina não compreende as camadas mais íntimas da vida. As pesquisas que realizei sobre a relação entre pais e filhos mostram que mais de 50% dos pais nunca conversaram com os seus filhos sobre os seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Nunca dialogaram sobre aquilo que se esconde no cerne das suas vidas. Um bom pai não é aquele que nunca perde a paciência, mas é aquele que dialoga muito com os seus filhos, que tem prazer em entrar no mundo deles, que não os deixa de lado, de fora da sua história. Ninguém tem filhos sabendo o que é ser pai. Ser pai exige um constante treino em que os erros corrigem as rotas e as lágrimas acertam os caminhos. Educar filhos é uma tarefa complexa. Costumo brincar e dizer que os melhores filhos para serem educados são os dos outros e não os nossos. É fácil educar os filhos dos outros, pois não temos vínculos nem dificuldades com eles. Sem vínculo, o amor não cresce. Mas onde há vínculos, há sempre problemas e atritos. Não acredite em manuais mágicos de educação. Acredite na sua sensibilidade. A melhor educação que os pais podem dar aos seus filhos é dividir a sua história com eles. O melhor treino da emoção é falar das suas frustrações, dos seus momentos de hesitação, das suas conquistas, dos seus sonhos, dos seus erros. Nunca houve tantos divórcios, mas o ser humano não deixa de se unir. Porquê? Porque viver em família é uma das experiências mais prazerosas da existência. Os pais não devem ter vergonha de pedir desculpa aos seus filhos quando se zangarem ou agirem injustamente para com eles. Eu peço desculpa às minhas filhas quando falho, porque é que não me escondo atrás do meu conhecimento e da minha autoridade, porque desejo treiná-las de forma a tornarem-se mais humanas, a aprenderem a não ter medo de errar, a falarem dos seus sentimentos e a transformarem as suas derrotas em experiências de vida. O melhor presente para os filhos é dar o seu tempo e a sua presença. Elogie-os muito mais do que criticá-los.
Nunca critique ninguém sem antes o elogiar. Os elogios animam a alma. Precisamos de aprender a linguagem da emoção. Quem almeja ver dias felizes precisa de aprender a chorar. Quem deseja ser um sábio precisa de reconhecer a sua debilidade. Quem quer ser um mestre precisa de aprender a ser, antes de tudo, um grande aluno na escola da vida.